A série do Gavião Arqueiro finalmente chegou ao Disney Plus, mas agora chegou a hora então de descobrir, será que tá fiel mesmo aos quadrinhos? E quem são esses novos personagens e os novos vilões? Fica por aqui que eu vou te explicar tudo isso e ainda como que o Demolidor e o Rei do Crime estão sim cada vez mais próximos de voltar ao MCU depois desses primeiros episódios. Vamos lá! Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd, a mais nova série da Marvel, a quinta e última série da Marvel do ano, dentro, claro, do universo cinematográfico que começou lá em Homem de Ferro, e desde o primeiro Vingadores, na verdade desde o primeiro Thor, onde o Gavião Arqueiro tem a sua primeira participação em si no universo, agora nós temos finalmente uma produção própria dele, centrada no personagem. Eu estava muito empolgado para ver como que eles iam desenvolver isso e ainda mais para descobrir qual que seria o caminho que eles seguiriam nessa história, que tem como grande inspiração o excelente arco de histórias do Matt Fraction e do David Aja. Que desenvolveu mais nessa fase essa que vai ser a sucessora do Clint Barton, a Kate Bishop. Mas será que a Marvel acertou dessa vez? Foi uma boa adaptação ou eles têm que melhorar daqui pra frente? Eu já vou entrar em todos os detalhes, mas antes, já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal com o sininho ativado, porque só assim você vai ficar por dentro de tudo no universo nerd. Você não vai perder nenhuma novidade, você me motiva demais também. A sua presença aqui é muito importante para eu sempre produzir esse conteúdo feito para vocês todos os dias com muita dedicação. Então muito obrigado para todo mundo que faz isso. Como eu mencionei, a série tem uma grande inspiração nessa fase do Matt Fraction, que inclusive foi o consultor da série. Dá para ver claramente que todo o visual dos personagens foi diretamente tirado dessa fase dos quadrinhos. Isso ficou muito bom mesmo. Toda essa parte estética muito bem representada desde a abertura. Principalmente para quem já leu os quadrinhos, vai conseguir identificar muitas semelhanças, o que é muito legal. O Clint Barton, vivido novamente pelo Jeremy Renner, tá muito bem também. E a gente vê que ele vem vivendo a sua vida, vem tentando seguir com a sua vida, como a gente já tinha visto também ao longo dos filmes, primeiramente lá em Era de Ultron, quando a gente se aprofundou um pouco mais no lado familiar dele, e depois em Guerra Civil, que ele inclusive tinha a intenção de se aposentar. E depois, claro, teve os eventos de Guerra Infinita e Ultimato também. E agora ele só quer tentar ter alguma tranquilidade e normalidade com a família, sem nem fazer questão de ser reconhecido pelo que fez de bom nos filmes passados. Mas ao mesmo tempo é muito interessante porque ele tenta seguir também esse processo de redenção dele pelos atos que ele cometeu como Ronin. Então isso é muito presente nele e inclusive é muito presente também a perda da Natasha. Dá pra ver que ele sente muito mesmo a perda que ele teve lá em Ultimato, que isso ainda afeta ele, ele não consegue lidar muito bem com isso. Isso é muito interessante, eles aproveitarem isso porque eles realmente eram bem próximos. E outra coisa que eu não esperava, mas eu achei muito interessante, é a deficiência auditiva que ele tem depois de tantas batalhas. E condiz totalmente com essa versão que a gente tem no cinema, que já é mais experiente, o Clint Barton já está mais experiente, em contraponto inclusive a versão dele nos quadrinhos nessa fase do Matt Fraction, que ele é um pouco mais novo. A Kate Bishop, originalmente criada em 2005 por Alan Heiberg e Jim Cheung, é interpretada pela Hailee Steinfeld e faz então sua primeira aparição no MCU. E logo na primeira cena eu já gostei como que eles adaptaram toda essa ideia dela gostar, dela admirar o Gavião Arqueiro. Eu achei muito legal mesmo as soluções que eles tiveram para fazer isso, utilizando toda aquela grande cena da Batalha Chitauri lá em Nova York no primeiro Vingadores de 2012, para mostrar como ela foi afetada por ele. Isso já me surpreendeu logo no início e depois disso também nos próprios créditos iniciais da série, que já contam um pouco da jornada que a Kate Bishop tem como ginasta, lutadora e, claro, arqueira. E eu acho muito interessante quando as séries elas têm essa sacada de contar algo a mais nos créditos, ao invés de simplesmente artes ou momentos dos personagens, mas sim conta alguma história por trás. Assim como tem sido recentemente na série animada Justiça Jovem pela DC, em que os créditos eles não só estão ali, eles dão uma contextualização maior sobre os personagens, isso acrescenta muito para eles e dá até profundidade para eles. Quando a gente vê eles em cena, a gente tem um novo parâmetro do
que estava acontecendo com eles, até em relação ao próprio episódio. Isso acontece bastante em Justiça Jovem e a gente tem algo parecido aqui em Gavião Arqueiro. Eu achei muito legal. Mas talvez o principal ponto negativo que eu tenho para criticar nessa série é principalmente na questão da adaptação, porque o que não faz ser tão bom quanto poderia é a necessidade que eles parecem ter de amenizar o tom, de amenizar todo o drama, toda a violência que a fase tem nos quadrinhos. Eles simplificam até demais o material original. Não que precise ser uma série com classificação alta ou com um orçamento estratosférico, mas simplesmente eles poderiam desenvolver melhor, assim como a HQ faz muito bem. Mas eu consigo sim enxergar uma essência dos quadrinhos na série, mas são alguns momentos e direções que eles escolhem tomar que acaba mostrando quão mal aproveitado algumas coisas são. Algumas coisas muito interessantes nos quadrinhos, aqui eles não exploram tanto assim, eles passam meio que por cima disso, então é uma pena. E já que essa série vai ter 6 episódios, assim como foi Falcão e Soldado Invernal, eu tô com medo de que esse seja o grande problema da série, que eles se apressem demais e não dê tempo de explorar tanto, desenvolver tanto os personagens e a história em si como devia, sem aproveitar todo o potencial que tem. E isso a gente já consegue ver facilmente desde os detalhes mais simples, como a história do cachorro Luck no original, que seria o sortudo, que tem essa referência da pizza aqui com a Kate, mas nos quadrinhos quem faz isso, quem dá a pizza para ele é o próprio Clint. Inclusive isso faz com que o sortudo ele tenha um apego imediato com o Clint e até defenda ele depois da gangue do agasalho. E diferente da série, ele realmente foi atropelado lá nos quadrinhos, mas o Clint por pouco, que bom, conseguiu salvar ele. Então eu sei que pode parecer até uma mudança boba, mas acrescenta muito para os personagens, traz uma empatia de quem tá lendo os quadrinhos pro Clint, é muito interessante tudo isso. Além de que é um ponto muito legal nas histórias, eles poderiam ter aproveitado isso, por que não? E aqui o sortudo simplesmente foi jogado na tela e a Kate ela acaba adotando ele, levando ele pro apartamento dela por acaso. Então tudo isso foi meio estranho. Mas como eu disse, ainda não acabou os problemas, porque sem dúvida o que mais me incomodou, me deixou instigado, é justamente a abordagem que eles deram para a gangue do agasalho, que tem uma grande importância nos quadrinhos, mas aqui foi uma das maiores diferenças justamente por causa dessa abordagem menos séria e agressiva. Eu não sinto que eles representam um grande risco. E claro, também o momento do leilão que a gente vê logo no primeiro episódio, que nos quadrinhos acontece lá em Madripoor, o que também faria uma ligação com a série do Falcão Soldado Invernal se eles fossem para lá, mostrassem mais do lugar, mas por lá, nos quadrinhos, é algo muito maior, e envolve muitos vilões, inclusive que a gente conhece bastante, o que faz muito sentido por causa dos objetos que são leiloados aqui, e faria ainda mais sentido se o Rei do Crime, assim como acontece nos quadrinhos, ele aparecesse aqui e participasse desse momento também, o que bate com muitos rumores de que ele tá na série de alguma forma, que a gente vai ver também mais pra frente, mas levando em conta também o interesse, o lado artístico dele, se interessando por quadros, pinturas e tudo mais que a gente vê lá na série do Demolidor, na Netflix, dá pra imaginar muito bem que o Wilson Fisk do Vincent D'Onofrio estaria por lá. Então, em geral, eu não gostei tanto de como eles foram adaptando e ligando os acontecimentos, os personagens. Vendo por esse lado, fica ainda mais claro que as situações são um tanto forçadas, sabe? Para que a Kate ela participe desse leilão, rapidamente ela tenha contato com a roupa do Ronin e o Clint Barton ele veja tudo isso, acompanhe tudo isso e encontre ela no final do primeiro episódio. E partindo para o segundo episódio, eu acho que o maior destaque é justamente a dinâmica dos dois. Eu gostei bastante, eu achei que ficou bem legal, eles mandaram muito bem nisso. O Jeremy Renner voltando como Clint Barton, como eu disse, e é interessante pensar como que ele assume logo de cara um lugar na vida da Kate que ela perdeu, meio que a figura paterna que ela não tem desde aquele dia lá na Batalha de Nova York. E desde o primeiro episódio, agora continuando no segundo, a gente é apresentado ao padrasto da Kate, o Jack, vivido pelo Tony Dalton, que logo de cara ela e todo mundo que está assistindo desconfia de que ele está escondendo alguma coisa. Isso só fica mais claro ao decorrer do episódio, o fascínio dele por espadas, toda aquela cena de esgrima que ele tem com a Kate, que ele finge perder para ela e logo em seguida comprova assim que ele tem pelo menos algum envolvimento no assassinato do Armando III. O
próprio tio dele. Porque para quem não reparou, aquela bala que ele oferece para Kate é a mesma bala que ela encontrou lá na casa do Armando, e é por isso que a Kate sai dali e vai contatar o Clint. Mas afinal, quem seria esse padrasto da Kate? O que ele está realmente escondendo? Bom, na série ele é chamado como Jack, certo? Mas nos quadrinhos ele é chamado como Jax do Kesney, que foi o primeiro a usar o nome de espadachim e se tornou um dos mentores do Clint Barton, que ensinou ele inclusive sobre combate corpo a corpo, esgrima e até mesmo lançamento de facas. Eu não sei se isso vai se repetir na série, mas focando no assassinato do Armando III, a gente ainda não tem a resposta do porquê ele fez isso, mas muito provavelmente teria alguma relação justamente com essa questão de herança que o Armando pode deixar para ele, que vai restar para ele agora, e até a mãe da Kate Bishop, a Eleanor, ela pode estar em risco também, justamente buscando isso, tentando se aproveitar da riqueza dela. E é por isso também que ele estaria tão interessado assim em casar com a mãe dela. E a Eleanor, que é interpretada pela Vera Farmiga, que ficou muito bacana no papel, é uma grande incógnita, porque levando em conta as HQs, quem desaparece lá não é o pai da Kate, e sim é a mãe dela. Então o pai dela fica vivo nos quadrinhos, na verdade ele é um mafioso milionário. Então muitos fãs eles estão especulando que a mãe da Kate nessa versão da série também poderia ser uma vilã, quem sabe até aliada do Jack. Ou caso isso não aconteça, a gente já tem o caminho mais óbvio também, que é o padrasto dela assumir esse papel de vilão que o pai dela tem nos quadrinhos. Mas indo agora para outro ponto um tanto decepcionante que eu também preciso mencionar. É justamente nesse segundo episódio, naquela cena de convenção de RPG que me pegou de surpresa, mas sinceramente eu acho que foi até um pouco de exagero, porque sai do tom que a série estava tendo. Então um ponto que dá para tirar de bom nessas cenas é que eu acho muito interessante esse lado do Clint, que ele tá tão cansado, ele demonstra estar bem cansado e só quer aceitar logo as coisas e resolver logo para poder ir para casa. Isso é muito legal. E essas cenas servem para mostrar isso e tem um tom de alívio cômico também, e também funciona como uma apresentação para o Gilbert, que é o cara que está com a roupa do Ronin. E como curiosidade para vocês, ele é o amigo e vizinho de prédio do Clint Barton nos quadrinhos. Então quem sabe ele pode aparecer de novo mais para frente. Então para explicar melhor, não é que eu não estou gostando da série, mas eu acho que são alguns detalhes que eles poderiam aproveitar melhor. Eles poderiam ter um cuidado maior na hora de fazer, ainda mais que eles estão se inspirando num arco de histórias que é muito bom. Então resta esperar para ver se eles vão melhorar nos próximos episódios. E para finalizar, a tão falada ligação do Demolidor e do Rei do Crime vem através justamente da apresentação da personagem no final do segundo episódio, a Echo, que é filha do Wilson Fisk nos quadrinhos. E logo de cara uma coisa que até que faz sentido, mas eu não gostei muito de como que eles fizeram, é que nos quadrinhos o Wilson Fisk tem uma ligação com a gangue do agasalho, já que a gangue é do tipo que faz esses acordos com o submundo do crime, então ninguém melhor para isso do que o próprio Rei do Crime, certo? Então aqui eles dão a entender que a Echo tá por trás da gangue do agasalho, provavelmente para facilitar os rumos da história, mas a questão é que ao mesmo tempo que a Echo liderar a gangue do agasalho faz ela crescer como personagem, isso diminui bastante o peso que a gangue já não estava tendo ao decorrer do episódio. Tira a carga de tensão que eles podem ter e toda a ameaça que eles podem representar para o Clint e para Kate. E por mais que não dá para saber muito sobre a versão da Echo na série, dá pra gente se basear nos quadrinhos, porque nos quadrinhos, como eu disse, a Echo, a filha do Wilson Fisk, é uma assassina surda e, como o próprio nome indica, ela tem a habilidade de sentir as vibrações do ar, o que deve se repetir aqui, assim como o seu lado de vilã dos quadrinhos, muito por causa do seu próprio pai. E o que eu não vi praticamente ninguém comentando, eu não vi ninguém comentando isso na internet, mas eu tô achando muito que vai acontecer é que essas habilidades da Echo vão render uma cena muito boa de ação, justamente aproveitando a deficiência auditiva do Clint, já que ele tem dificuldade para ouvir sem o aparelho auditivo. Então eu espero que eles usem isso lá pro final da série. E eu acho que sim, até porque já daria um motivo ainda maior para eles terem dado uma atenção para isso no primeiro episódio. Então anota aí que é uma aposta minha e é provável que aconteça. E a Echo, como a gente já sabe, já foi anunciado que ela vai ganhar uma série solo. Então, senão, nessa série a gente já tem chances
muito altas de ver alguns dos personagens que têm relação direta com ela nos quadrinhos, como o próprio Rei do Crime, como eu disse, o Demolidor e até mesmo o Cavaleiro da Lua, imagina só. Mas diz aí, qual personagem você mais gostaria de ver na série do Gavião Arqueiro? Eu, pessoalmente, eu gostei dos 2 primeiros episódios, principalmente do primeiro, mas eu acho que a série pode sim melhorar ainda mais nos próximos episódios. Eu espero que eles aproveitem bastante o tempo que eles têm nesses 6 episódios para conseguir contar uma boa história do Clint e da Kate e, por que não, abrir portas até mesmo para um futuro Jovens Vingadores no MCU. E lembrando que ainda tem Yelena Belova, a nova Viúva Negra, chegando aí na série. Eu vou trazer tudo aqui para vocês. E tem muita coisa chegando por aí, então para você ficar informado sobre tudo que acontece no mundo nerd, você precisa estar inscrito aqui no canal. Então se inscreve agora, clica agora para ativar o sininho. É muito importante, a sua presença aqui fortalece demais mesmo e me motiva a cada dia continuar com esse trabalho para vocês. Então clica aí para não perder nenhum vídeo e se liga só agora. Continua no canal assistindo esses novos vídeos que eu separei para você. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.